Os animais em guerras são aqueles que participam de combates ou atividades militares junto com os humanos ou contra eles. Eles podem ter diferentes motivações, impactos e consequências para a sociedade e o meio ambiente. Neste vídeo, vamos explorar alguns exemplos de animais em guerras, e como eles influenciaram a história e a cultura de diferentes povos. Essa é a história completa do filhote de urso que foi adotado pelos poloneses durante a Segunda Guerra Mundial. O filhote de urso se chamava Wojtek, que significa aquele que se diverte com a guerra ou o guerreiro sorridente ou em eslavo. Ele nasceu em 1938, em uma floresta no Irã, onde sua mãe havia sido morta por caçadores. Ele foi encontrado por um menino local chamado Zbigniew, que o levou para um abrigo de animais. Em 1942, Zbigniew vendeu Wojtek ao exército polonês por algumas latas de carne. O urso foi levado para a 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia do 2º Corpo do Exército Polonês, que estava na Itália lutando contra os nazistas. Lá, ele recebeu o nome de Wojtek, que significa aquele que se diverte com a guerra ou o guerreiro sorridente ou em eslavo. Wojtek se tornou o mascote oficial da companhia e participou de várias batalhas na Europa e no Oriente Médio. Ele era alimentado com cerveja, cigarros, frutas e marmelada, e gostava de brincar e saudar os soldados. Ele também ajudava seus tratadores durante a Batalha de Monte Cassino, na Itália, ao transportar munição para a frente de batalha sem jamais derrubar uma caixa. Ele também foi pintado com um símbolo de um urso segurando um projétil de artilharia, que se tornou o emblema oficial da companhia. Em 1945, após o fim da guerra, Wojtek foi doado ao Zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde viveu até sua morte em 1963. Ele é considerado um herói nacional na Polônia e um símbolo da amizade entre os povos. Ele também inspirou vários livros, filmes e músicas sobre sua vida e suas aventuras. Os cães foram usados durante a Primeira Guerra Mundial para confortar os soldados de várias formas. Eles eram usados como mensageiros, levando cartas, documentos e informações entre as trincheiras. Alguns cães se tornaram famosos por sua coragem e lealdade, como o cão de guerra Stubbe, que foi o mais condecorado da guerra. Também usados como cães de misericórdia, ajudando a encontrar e socorrer os soldados feridos no campo de batalha. Eles carregavam suprimentos médicos nas costas ou usavam máscaras de gás para proteger os homens. Alguns cães se tornaram heróis caninos desconhecidos. Usados como cães de guarda, alertando sobre ataques inimigos ou bombardeios. Eles tinham um olfato muito apurado e podiam ouvir sons distantes. Alguns cães se destacaram por sua bravura e habilidade, como o cão francês Philly, que foi envenenado por gás e ainda assim impediu vários ataques alemães com suas orelhas. Um dos cães mais famosos da guerra foi o Stubbe, um cão de guerra inglês que tinha apenas 9 centímetros de altura e pesava apenas 2,5 quilos. Ele foi adotado por um soldado chamado George P. Colby, que o levou para a Europa com ele. Stubbe participou de várias batalhas e salvou a vida de seu dono e de outros soldados. Ele foi condecorado com várias medalhas e recebeu uma estátua em sua homenagem. Ele morreu em 1943, aos 6 anos de idade. Outro cão-herói da guerra foi o Rex, um cão francês que tinha uma pelagem marrom e branca e um porte elegante. Ele era usado como cão de guarda por um oficial chamado Philippe Pétain, que o considerava seu companheiro fiel. Rex era muito inteligente e corajoso, e alertava sobre ataques inimigos ou bombardeios com suas orelhas aguçadas. Ele também ajudava a encontrar e socorrer os soldados feridos no campo de batalha. Ele sobreviveu à guerra e viveu até 1960, quando morreu aos 12 anos de idade. Os gatos têm desempenhado um papel importante em situações de combate ao longo da história, com pouca atenção e ainda menos crédito. Por mais de 2.500 anos, os gatos desempenharam um papel na guerra em todo o mundo. Eles foram usados durante ações militares que datam do reinado de Cambises II, rei da Pérsia, que conquistou o Egito em 525 a.C. Em alguns relatos, ele e seus soldados capturaram vários gatos e os usaram como escudos em seu ataque à cidade de Pelusium, ou apenas os soltaram como uma distração no campo de batalha. Na Primeira Guerra Mundial, era comum levar gatos para os acampamentos de guerra. Eles faziam companhia e ajudavam a distrair em momentos de tragédia e perda.
Estima-se que 500.000 de gatos foram trazidos para as trincheiras da Europa e da Turquia, novamente como caçadores de ratos, mas também como animais de estimação. Além disso, os gatos foram usados para detectar gases venenosos. Como os gatos eram muito menores do que os soldados, eles sentiam os efeitos do gás mais rápido, dando aos soldados tempo para reagir. Os alces foram considerados para uso militar por russos e suecos como uma forma de cavalaria de guerra. A ideia surgiu durante o reinado de Carlos XI da Suécia, que buscava uma alternativa aos cavalos, cuja importação e manutenção eram caras devido ao rigoroso clima escandinavo. Os alces, nativos da região, pareciam oferecer várias vantagens. Eles eram robustos, resistentes ao frio e suas imponentes galhadas poderiam ser usadas como arma ou para intimidar o inimigo. Além disso, eles já eram usados para puxar carruagens e trenós. No entanto, a tentativa de usar alces como cavalaria de guerra não foi bem sucedida. Os alces se mostraram extremamente medrosos e fugiam ao menor sinal de perigo. Além disso, eles entravam em pânico ao ouvir o primeiro disparo, derrubando seus soldados ou fugindo. A manutenção dos alces também se mostrou mais difícil do que a dos cavalos. Os alces precisam de grandes quantidades de pasto selvagem, ao contrário dos cavalos que comem feno. Além disso, embora fossem mais resistentes ao frio que os cavalos, os alces eram mais suscetíveis a doenças. Portanto, a ideia de usar alces como cavalaria de guerra acabou sendo um completo fracasso. Os leões famintos foram usados em guerras pelos exércitos egípcios de maneira bastante assustadora. Em um determinado ponto da batalha, eles abriam as gaiolas dos animais e apontavam para o exército inimigo, ordenando o ataque. A ideia por trás dessa tática era aproveitar a fome e a ferocidade natural dos leões para causar estragos nas fileiras inimigas. A visão de um leão faminto correndo em sua direção certamente teria sido suficiente para semear o pânico e a confusão entre as tropas inimigas, possivelmente levando a uma retirada desordenada ou mesmo a uma derrota completa. No entanto, é importante notar que essa prática era extremamente cruel para os leões, que eram mantidos em condições terríveis e usados como meras ferramentas de guerra. Hoje, a ideia de usar animais dessa maneira é amplamente considerada inaceitável e desumana. Os cavalos têm desempenhado um papel crucial nas guerras ao longo da história. Eles eram muito mais do que simples montarias, sendo verdadeiros heróis de guerra. Desde os tempos antigos, os cavalos têm sido usados como meio de transporte e como arma de guerra. Eles eram uma parte fundamental das forças militares, permitindo que os soldados se deslocassem rapidamente pelo campo de batalha e atacassem o inimigo com mais eficiência. Na antiguidade, os cavalos eram usados principalmente para puxar carruagens e transportar tropas. Durante as grandes guerras mundiais, os cavalos foram usados principalmente para transportar suprimentos e armas para a linha de frente. Eles também foram usados para transportar feridos de volta aos hospitais de campanha. Alguns soldados também usavam cavalos como meio de transporte pessoal. Os cavalos eram treinados para serem corajosos e resistentes. Eles foram usados em muitas batalhas famosas, como a Batalha de Waterloo e a Batalha de Gettysburg. Cavalos também foram usados em guerras modernas, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Muitos cavalos foram mortos ou feridos em batalhas, mas alguns se tornaram heróis de guerra, como Comanche, o cavalo sobrevivente da Batalha de Little Bigorre. Cavalos ainda são usados em algumas unidades militares em todo o mundo hoje em dia. É importante lembrar que, embora os cavalos tenham desempenhado um papel crucial nas guerras, eles também sofreram muito. Muitos foram mortos ou feridos, e outros foram forçados a trabalhar até a exaustão. A história dos cavalos na guerra é um lembrete do custo humano e animal dos conflitos. Os pombos-correio foram usados intensivamente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para entregar mensagens vitais entre os batalhões e voar com câmeras para missões de reconhecimento. Durante o século XIX, a utilização dos pombos-correios se expandiu consideravelmente, principalmente para fins militares. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 100.000 pombos-correios foram utilizados pelas forças militares britânicas, francesas e alemãs para enviar mensagens entre a linha de frente e a retaguarda. Na Segunda Guerra Mundial, uma operação secreta, de codinome Columba, foi iniciada, na qual pombos-correio foram lançados de paraquedas no solo europeu. O objetivo era coletar informações de pessoas comuns que viviam sob a ocupação nazista.
As aves que eram doadas por columbófilos britânicos eram colocadas em contêineres e lançadas de paraquedas no solo europeu. Do lado de fora do container, havia um envelope com um questionário, um pedido de ajuda do Reino Unido. A operação durou 3 anos e meio, período em que 16.554 pombos foram lançados em um arco que ia de Copenhague, na Dinamarca, a Bordeaux, no sul da França. Os pombos-correios são da mesma espécie dos pombos comuns que se vêem nas ruas, mas pertencem a uma raça diferente. Seu porte é maior e possuem uma carúncula mais acentuada na base do bico. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles foram bastante utilizados para o envio de mensagens, como um recurso alternativo de comunicação. É importante lembrar que, embora os pombos tenham desempenhado um papel crucial nas guerras, eles também sofreram muito. Muitos foram mortos ou feridos, e outros foram forçados a trabalhar até a exaustão. A história dos pombos na guerra é um lembrete do custo humano e animal dos conflitos. E com isso terminamos o nosso vídeo sobre os animais usados em guerras. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e até a próxima.